Oi, Rebeca aqui e eu vou falar sobre a biografia do Graciliano Ramos. Oi, gente, eu vou falar sobre a biografia do Graciliano Ramos. Vamos começar então. Graciliano Ramos foi um escritor e jornalista brasileiro pertencente à segunda fase do modernismo, denominada de fase de consolidação, que foi entre 1930 e 1945. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentavam uma visão crítica das relações humanas, que as tornam de interesse universal. Seus livros foram traduzidos para vários países e Vidas Secas, São Bernardo e Memórias do Cárcere foram levados até para o cinema. Recebeu o prêmio de Fundação William Faulkner, eu não sei se é assim a pronúncia, dos Estados Unidos, pela obra Vidas Secas. Sua infância e juventude. Então, Graciliano, ele nasceu na cidade de Quebrango, na Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Foi filho de Sebastião Ramos e Maria Amélia Ferro Ramos e foi o primogênito de 15 filhos, de uma família de classe média no sertão nordestino. Em 1904, ele publicou no Jornal da Escola seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, mudou-se para Maceió, onde fez seus estudos secundários no Colégio Interno 15 de Março, onde desenvolveu o maior interesse pela língua e pela literatura. Em 1910, foi com a família morar em Palmeiras dos Índios, Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno comércio. Em 1914, foi para o Rio de Janeiro, quando trabalhou como revisor dos jornais do Correio da Manhã, à tarde e em Século. Graciliano Ramos estreou na literatura em 1933 com o romance Caetés. Nessa época mantinha contato com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em 1934 publicou o romance de São Bernardo e em 1936 publicou Angústia. Nesse mesmo ano, ainda no cargo de diretor da imprensa oficial e da instrução pública do Estado, foi preso sob a acusação de que era comunista. Ficou 9 meses na prisão, sendo solto, pois não encontraram provas. Em 1937, Graciliano mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi morar em um quarto de pensão com a esposa e as filhas menores. Em 1939, foi nomeado inspetor federal de ensino e em 1945 ingressou no Partido Comunista. Em 1951 foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores e em 1952 viajou para os países socialistas do leste europeu, experiência descrita na obra Viagem, publicada em 1954 após sua morte. Características da obra. O Graciliano é considerado o mais importante ficcionista do modernismo, fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, representando os problemas brasileiros e, em geral, os específicos de determinada região. Trata-se de uma literatura que traz para a reflexão os problemas sociais marcantes do momento em que os romances foram escritos. Literatura destinada a provocar a conscientização. O romance regionalista tem como o lema criticar para denunciar uma questão social. A preocupação com a linguagem é o traço peculiar do escritor. O interesse de sua narrativa está centrado na problemática do homem. O interesse está diretamente voltado para o comportamento, atitudes e conduta humana. E a descrição da paisagem nasce da própria caracterização psicológica dos personagens. E eu vou falar um pouquinho também sobre Vidas Secas, que é o trabalho, que é sobre. Vidas Secas é considerado a obra-prima de Graciliano Ramos, e a obra foi o resultado da junção de vários capítulos publicados isoladamente como contos. O autor narra a história de uma família de retirantes nordestinos que, atingida pela seca, é obrigada a perambular pelo sertão em busca de melhores condições de vida. A obra pretende mostrar a tirania da terra cruel atuando sobre o homem. E o romance Vidas Secas foi sua obra de maior destaque. Oi, Pro, eu sou o Brian, e hoje eu vou estar falando sobre a relação do livro com a escada na qual a obra está inserida. Eu tô de máscara, eu não vou tirar a máscara, mas sou eu falando, tá bom? E eu não vou tirar a máscara, por favor, não tire ponto meu. Enfim, eu vou falar sobre a relação do livro, né, com o modernismo e a escola literária modernista, né, começando. O movimento moderno, ele começou lá na primeira década do século XX. A princípio na Europa e chegando depois no Brasil por volta dos anos 20. Daí, impulsionados por um contexto histórico conturbado, onde grandes transformações estavam no curso, os artistas e intelectuais modernos passaram a repensar a maneira de produzir arte e literatura. Eles cada vez mais valorizaram o pensamento crítico.
Assim, o modernismo acontece num cenário que conquistou várias conquistas, né? Teve várias conquistas tecnológicas, progresso da indústria, aprofundamento do sistema capitalista e das desigualdades. E é nesse momento também que ocorrem os grandes conflitos, né? Como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e o surgimento de regimes totalitários. A gente pode dizer também que a corrente modernista pendurou até os anos 50, após a Guerra Mundial. Daí, algumas características da escola literária, né, do modernismo é que ela recusa aos moldes acadêmicos, ela tem liberdade criativa e de expressão, ela valoriza a experimentação, ela busca pela aproximação da linguagem popular, e algumas outras características é que ela tem espontaneidade e relevância, e irreverência, desculpa, e quebra de formalismos, ironia e espírito cômico. Daí o Vidas Secas e o modernismo, né? O Vidas Secas ele pertence ao modernismo e mais especificamente ao segundo tempo do modernismo brasileiro, período compreendido entre 1930 e 1945. Nesse período, a gente tem uma preocupação dos autores com abordar aspectos da realidade sociocultural da sua região. Então a gente tem o neorrealismo regionalista. Daí também é característica desse período a ascensão da ideologia socialista, que acabou influenciando muitos artistas da época, fazendo com que também seja comum a denominação romance socialista ou romance de 30, para designar as narrativas produzidas na década de 1930. E daí uma pequena análise do livro aqui é que, né, por meio da escrita regionalista, o livro aborda a pobreza e as dificuldades da vida de retirantes no sertão nordestino, narrando a busca de Fabiano e da sua família por mais dignidade. O livro é cheio de termos regionais e a escrita se aproxima mais na fala. Assim como em outros romances na segunda fase do modernismo, essa obra aborda temas sociais com o propósito de denúncia e questionamento. Ela também possibilita novas experiências na narrativa. E em Vidas Secas, a gente observa que nos capítulos que são soltos, não tem uma linearidade que nos capítulos, como costumava acontecer. Então, eles são todos por toda parte, né? Eles não acontecem, né, num tempo. E eles são quase como contos, né, com suas próprias narrativas. E é isso. Oi, Pro, tudo bem? Obviamente eu sou a Larissa Nascimento, eu fiquei responsável por falar sobre o resumo da obra. Tá bem corridinho, porque senão ia dar um vídeo enorme, né? Tem a parte do resto da galera. Tentei fazer com que eu aparecesse esquemas Zoom, só que não deu certo, eu não consegui baixar. Então tem um videozinho e eu tô aparecendo de fundo, é isso. Um beijo. Esse livro retrata fielmente a realidade brasileira não só da época do livro que foi escrito, mas como nos dias de hoje, tais como o juízo social, miséria, fome, desigualdade, seca, o que nos remete à ideia de homem se mobilizar sobre as condições humanas da sobrevivência. A mudança acontecia no destino de 4 pessoas, onde tinha uma cachorrinha chamada Baleia, e era uma peregrinação silenciosa, extremamente cansativa, e a baleia sempre acompanhava os donos, onde quer que vá. Havia um papagaio, mas ele foi sacrificado para comida, e de tanto caminhar, Fabiano acha uma casinha onde eles decidem ficar ali. Sobre Fabiano, né, vamos falar um pouquinho. Ele sempre tenta trazer o melhor para a família, comida e tudo mais, mas acaba fracassando. A fazenda que ele encontrou tinha um dono, e esse dono não gostou muito que eles estivessem lá com essa família e tudo mais. Eles ficaram ali, mas tinham que servir o dono daquela fazenda, tomando conta do local. Ele se sentia muito triste com a situação e seu chefe tratava sempre mal, xingava, gritava, totalmente sem necessidade.
Fabiano não gostava que os filhos vissem a galera naquela situação e eles preferiam pensar quando a situação melhorasse. Sobre a cadeia, Fabiano vai fazer as compras, comprar querosene, comida e um corre de tinta vermelho, mas fica triste com a qualidade e o preço dos produtos, e um soldado chama ele para jogar cartas. Acaba perdendo esse dinheiro, também não poderia levar como prometida para casa, e o soldado começa a escutar o povo lá, começa a xingar um monte, falar um monte de mal, porque se envolveu sabendo que não ia ter como, e acaba numa explosão e acaba sendo presa. Sobre a Vitória, ela era a mulher da casa, ela queria uma cama nova, pois encontrava dificuldades em dormir na atual, e havia um ano que discutia com o marido sobre esse assunto. Em meio a uma briga, chateada com o marido, quando mesmo comparou o papagaio com o ronco de Fabiano, e ela estava extremamente chateada, ela não queria fazer nada, esqueceu de colocar água na comida do e o bebedouro também quase não tinha água. O menino mais novo da história, ele ia fazer com que tudo impressionasse a família. E daí ele tenta domesticar uma cabra e tenta fazer vários truques de mágica. E o irmão sempre ria dele, achava bobeira. Ele sempre era humilhado, mas sempre achava que um dia seria grande e surpreenderia todo mundo. Para o menino mais velho, uma palavra chamava atenção, e era a palavra inferno. Ele perguntava a sua mãe o que significava, a mãe não respondia, perguntava de novo a seu pai também não respondia, e ele ficava se questionando. Chegou a tomar até um cascudo por causa disso, e ele queria contar até uma história para cachorro, a baleia, só que o seu vocabulário era muito restrito e ele não conseguia fazer, mas sempre ficava se questionando o que significava inferno. Chegou o inverno e todo mundo se preparando, ficava perto da fogueira, todos reunidos, o Fabiano e Sinhá ficavam no chão, deitados. Fabiano sempre contava histórias de suas aventuras para entreter os garotos, só que a chuva chegava com o frio e a esperança de que eles não precisariam subir a montanha por causa do alagamento era grande, mas nada era certo. Havia planos ainda com o Soldado Amarelo e a chuva tinha chegado em boa hora. A partir dali, caso desse tudo certo, ele daria até a cama que a esposa queria. Sobre a festa, a família vai à festa de Natal, coloca suas melhores roupas e vão todos muito bem trajados. Havia uma caminhada, então todos chegam muito cansados. Fabiano tira o sapato, a meia, tira o paletó e todos voltam ao normal. A baleia se junta a eles e se lavam em riacho antes de irem à festa e ficam encantados com a igreja, e todos estavam se sentindo desconfortáveis. Naquele meio, saíram da igreja, Fabiano foi beber pinga, fica nervoso, dorme na rua, assim a Vitória, por sua vez, põe-se a urinar num beco e a fumar pensando longe, e os meninos se perdiam na multidão e Fabiano estava dormindo. Baleia estava totalmente fraca e sem forças para continuar, então decidem matar sem avisar os filhos. Porém, já era muito tarde e fazem um protesto para que não matem, todos se juntam, mas era muito tarde. Já tinha levado um tiro, as crianças choram e Baleia tenta fugir, mas não consegue e acaba morrendo. Fabiano tinha que acertar as contas com o seu patrão, só que ele estava sendo desconfiado de que tinha contas a mais, que na verdade nem existia. Porém, o patrão repreende, fala, não é assim, tá tudo certo, e daí ele fica sem graça e pede desculpas. Fabiano se zanga, sente saudades da baleia. Por essa saudade, Fabiano vai atrás de uma égua no meio do mato e acaba encontrando o Soldado Amarelo. Como sinal de reverência, ele se ajoelha diante do soldado, e daí o soldado acaba saindo de perto. A seca estava chegando perto, então Fabiano vai matar várias aves para que a família consiga ter o que comer durante a época de seca. Fabiano sempre fica pensando no episódio do Soldado Amarelo, mas ele precisa sair da onde estava. Os animais estavam morrendo aos poucos e Fabiano mata o último bezerro quando decide sair de lá, já que não tinham mais esperança nenhuma, e vão ao sul.
No caminho, eles se questionam muito sobre a saudade de baleia, sobre o soldado, sobre a seca. E Fabiano fica muito infeliz e descontente e, junto com a sua esposa, percorrem o caminho todo pensando sobre as coisas. E os filhos sempre perguntam, fazem vários questionamentos. Bom, eu sou a Amanda e eu vou falar um pouco sobre os personagens. Eu fiz um desenho de alguns dos personagens para ajudar na imaginação. E já aviso que não ficou muito bom, porque, enfim, bom pra fazer desenho de personagem eu não tenho. Vamos lá. Esse daqui é o Fabiano. Ele é um vaqueiro rude e é o chefe da família dos retirantes. O nome do personagem já indica uma rudeza, uma rusticidade. O dicionário ele dá como sinônimos possíveis da palavra Fabiano, indivíduo inofensivo e pobre diabo. Essa daqui é assim a Vitória. Ela é mulher de Fabiano e ela é um pouco mais dotada de conhecimentos do que ele, pois ainda consegue, por métodos rústicos, fazer contas. O seu sonho é ter uma cama igual ao do seu Tomás da Bolandeira e ela é uma pessoa bem humilde. Agora vem o irmão mais velho, né? O menino mais velho e o menino mais novo. É o filho do casal, por não terem o nome citado pelo narrador, os dois personagens acabam sendo caracterizados por causa dos pais. Essa falta de personalidade no tratamento é eloquente, pois batiza os garotos com a impessoalidade. Agora eu vou falar sobre a baleia, e por incrível que pareça, ela é um cachorro. A personagem curiosa é uma cadela da família que, no meio dos personagens animalizados, ou antropomorfização, a baleia assim demonstra o comportamento humano em muitas passagens, sobretudo no momento de sua morte. Agora tem dois, que eu não fiz desenho deles, mas enfim. Tem o seu Tomás da Bolandeira, que por voltar e ser alfabetizado é um modelo de erudição e de conhecimento dos demais personagens. E tem também o Soldado Amarelo, que é o antagonista mais direto de Fabiano. Ele representa, assim como o fiscal da prefeitura e dono da fazenda, a opressão do poder institucional. E é isso. Esses são os principais personagens do livro Vidas Secas. Oi, eu sou a Gabi. Como eu já dito anteriormente, eu vou falar sobre os problemas e as críticas abordadas na obra do Graciliano Ramos, Vidas Secas. E, basicamente, os problemas e as críticas estão voltados à seca, desigualdade social, direitos humanos e inobservância do governo. Todos esses problemas estão correlacionados. A seca, por exemplo, geograficamente falando, ela é um fenômeno natural no Nordeste, né? Considerando que apresenta temperaturas elevadas e a baixa precipitação pluviométrica durante o ano, ou seja, não tem tantas chuvas frequentes e essas coisas. Então, é um fenômeno natural, não tem como culpar o governo por isso. E essa situação de seca no Nordeste, ela só evidencia mais ainda a desigualdade social, né? Que ela foi provocada pelo capitalismo. E a desigualdade social já é bem acentuada no nosso país, que é capitalista. Ainda mais com a seca, acaba acentuando ainda mais. E aí, na observância do governo, eu representei através do Brasil cego, né, que acaba fechando seus olhos perante isso, ignorando, relevando a situação. Isso tudo abordado na obra, de acordo com a obra. E os dados pesquisados comprovam que há, de fato, investimento contra a seca do Nordeste. Mas se esse investimento chegou até lá, é uma incógnita, né? Não tem como saber, de fato, se chegou até lá, porque a gente não vê a atuação desse investimento. Mas há dados comprovando pelo IBGE que saiu investimento do governo e chegou até o Nordeste. E tem fundos de investimento também. Bem, enfim, não há uma fixação de tempo, né, na obra, até que a seca do Nordeste, ela existe desde sempre, né, considerando que é um fenômeno natural.
Porém, o seu maior pico foi em 1877 até 1879, que ocorreu a Grande Seca. Foi conhecida pela Grande Seca e matou mais de 400 mil pessoas. Foi um grande tormento. Mas, enfim, graças a Deus já passou por essa fase, só que ainda assim existe seca lá, né? Ainda assim precisa ser resolvida essa pauta. Basicamente, os personagens na obra são poucos e vazios, não tem muita complexidade nos personagens, como numa literatura comum. Mas o tempo todo a gente pode achar evidências de abandono social dos personagens. Como, por exemplo, a sociedade também não liga muito, né? Além de que os personagens eles vivem sempre no seu mundinho. E também o descaso do governo, né? Que foi evidenciado a obra toda, o grande descaso do governo. Basicamente, é isso.